Estou aqui para fazer essa videoaula para vocês sobre o conteúdo novo de história, né? E o próximo conteúdo é a Revolução Francesa. Então eu vou fazer um resumo, porque o assunto é muito grande, então depois vocês vão dar uma leitura no livro, no capítulo do livro, no capítulo 4, a partir da página 44, mas antes eu vou fazer esse resumo, tá? Pra gente se familiarizar um pouquinho com o assunto. Então, olha só. A Revolução Francesa, ela marca o início da Idade Contemporânea, né? A gente tem no Brasil, aliás, a gente tem na história, né? A gente divide a história, os historiadores dividem a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea, que é essa idade, esse período que a gente vive até os dias de hoje, né? A gente vive no período contemporâneo, tá? Então, a Revolução Francesa, ela ocorreu, obviamente, na França, né? Entre os anos de 1789 e 1799, né? Esse é o século XVIII. Na França viviam aproximadamente 26 milhões de pessoas, então era muito encharcado, né? Muita gente. E por que aconteceu essa revolução? Então veja só, a França era dividida, lembra que na Revolução Inglesa, em aulas passadas eu falei, em relação a isso, a França era dividida no primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo clero, né, que é a igreja, os membros da igreja, né, o Papa como chefe principal, cardeais, bispos, enfim, tudo que envolve a igreja estava no primeiro estado, que era o clero. O segundo estado era a nobreza, né, representado pela figura do rei e seus nobres ao redor. E o terceiro estado era o maior estado, era composto pela burguesia, por camponeses, servos e artesãos, né? Então a burguesia era quem sustentava os benefícios do clero e da nobreza. Então, praticamente, eles trabalhavam, então eles moviam a economia, né? Eles trabalhavam lá na sociedade francesa e eles que pagavam todos os luxos e os privilégios do primeiro e do segundo estado. Primeiro estado, o clero, a igreja, segundo estado, a nobreza, né? Então, a monarquia, falando mais claramente. Então, o terceiro estado, a burguesia, que eram os comerciantes, o povo que movimentava era quem pagava. Só que eles não tinham privilégios nenhum, né? Então, daí a gente tem a ideia de revolução, que é a burguesia lutando por ter direitos na sociedade francesa, ter direitos no governo francês, né? Então, porque eles trabalhavam, eles que pagavam, então eles queriam derrubar esses privilégios, principalmente que o segundo estado tinha, né? Que era a nobreza. Então, veja só, quais eram os privilégios do clero? O clero da nobreza nessa época, eu vou deixar para vocês, eles tinham isenção de impostos, eles recebiam, eles não pagavam impostos, isenção, ele não pagava imposto, eles recebiam o que o terceiro estado pagava, tinham grandes privilégios, tinham imunidade diante de algumas coisas de julgamento, por exemplo, tinha monopólio de empregos e administrava muita coisa, né? Então eles praticamente não trabalhavam, mas tinham os maiores dos privilégios. O clero, ele tinha 20% do território francês, possuíam uma renda obtida, né, pela exploração das terras, cobravam dízimo, então tinha muitos privilégios. Já a nobreza vivia no luxo, né, e vivia sustentado pelo terceiro estado. Existiam os mais ricos e os menos ricos, né, e alguns títulos eram comprados também. Então todo mundo que estava circulado na nobreza, circulava o rei, era nobreza, era nobre, que compunha o segundo estado. E o terceiro estado, que eu acabei de falar para vocês, que era a burguesia, principalmente a burguesia, tinha os camponeses e os servos, que eram os mais pobres, os artesãos, mas a gente também tinha a questão da burguesia. Então, principalmente a burguesia era a classe economicamente dominante, ou seja, era quem sustentava a sociedade, né, porque trabalhava, mas eles não gozavam de nenhum privilégio, não tinham direito a nenhum privilégio. Era composto por comerciantes, industriais, professores, intelectuais. Então isso existia uma desorganização desse serviço. Então o que acontece? A burguesia revoltada, é óbvio, porque se eu trabalho e a outra pessoa não trabalha e vive lá sustentar, se tem alguém na minha casa que não faz nada e eu fico trabalhando sozinho sustentando, é lógico que eu vou me revoltar. Então, na França, foi dessa forma.
a burguesia que trabalha sustentável, ela se revolta, daí a ideia da revolução na sociedade francesa. Os burgueses, eles queriam ter o seu direito dentro dessa sociedade, né? Então, e eles tiveram como uma grande ideia a partir do iluminismo, né? Lembra que eu falei no primeiro capítulo do livro, a gente fala sobre o iluminismo, a ideia de pensar, de racionalizar, de ter atitude, de ter liberdade, né? De se expor. E isso influenciou muito os burgueses, o terceiro estado. Então, os burgueses começam a dizer que não vai mais pagar os privilégios. Então, isso gera insatisfação na monarquia, né? E daí uma grande revolução. Então, bem rapidamente eu vou aqui dizer, então a Revolução Francesa, ela é dividida em algumas fases, né? Tem as suas fases e as suas consequências, dividida em 4 fases, tá? A primeira fase é quando tem essa revolta e o terceiro estado proclama uma assembleia, né? Ele chama uma assembleia dizendo que quer ter direito, e antes a votação para as decisões era por estado. Por exemplo, o clero era um voto, a nobreza era outro voto e a burguesia era outro voto. Então o primeiro estado votava em um, o segundo estado em outro e o terceiro em outro. Então o que acontece? Como o voto era por estado, geralmente o clero e a nobreza votavam sempre na mesma coisa e o burguês diferente. Então sempre o terceiro estado era voto vencido. Então o que acontece nessa primeira fase? O terceiro estado, ele contesta isso, que proclama uma assembleia e exige que a partir de agora os votos não sejam mais por estado, e sim por cabeça. Então, como a burguesia era muito numerosa, tinha muita gente, mais do que o clero e a nobreza, possivelmente se fosse por cabeça, com certeza o terceiro estado sempre iria vencer qualquer votação, né? Então, mas assim, o rei, com medo de acontecer, sempre promete ficar junto da burguesia, né? Então existe briga, revolução, tem a criação de alguns temas, como a bandeira da França, o tema igualdade, liberdade e fraternidade. Então cria-se o direito do homem e do cidadão, que é usado até os dias de hoje. Na segunda fase, a gente tem alguma guerra, né? Que é justamente a época da suspensão do rei. O rei é suspenso sem os seus direitos. Na terceira fase, a gente já tem a abolição da monarquia, não tem mais a figura do rei. Então aí já vai gerar partidos políticos dentro da burguesia, né? E a gente tem alguns partidos políticos, como os girondinos, que era de direita, e os jacobinos de esquerda. Tiveram outros, eu estou citando esses dois apenas para não ficar muito longo. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá no livro de vocês. Então os girondinos eram de direita, eram republicanos, democratas, e era a grande burguesia liberal, tá? Culta. Os jacobinos eram de esquerda, apoiava-se sempre na massa popular e apoiava a ditadura a qualquer preço. Então eles queriam governar de forma radical, às vezes até cruel. Então era um grupo muito radical, né? Que era o grupo de esquerda. Como é que eu posso dizer? Não importava a forma ou meio para se tomar o poder, era para ser tomada, né? Mesmo que fosse de forma violenta. Isso na terceira fase. Na quarta fase, a gente já tem um período de diretório, que é um período mais de paz, mais organizado, né? Que a utilização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Então, o poder executivo composto por 5 membros, o poder legislativo composto por 500 deputados e 250 deputados e senadores no poder legislativo. É aí que surge a figura de Napoleão, que é um homem que foi muito importante na história da França, né? Se tornou um grande imperador, mas isso é para outra aula. Então, assim, para vocês complementarem essa minha explicação, foi um resumo, né? Então vocês vão lá no livro de vocês de história, no capítulo 4 da Revolução Francesa, na página 44, e vão ler todo o capítulo para saber mais a fundo alguns tópicos que eu levantei aqui, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.